Quarta-feira, notícias no Girassol Jornal com o quadro de carência de sangue no Hospital Divina Providência em destaque. A crise no banco que força a transferência de pacientes para outros hospitais. Esquina. Boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros assuntos pertinentes que passam também pela detenção do cidadão que chegou a passar o VIH de forma propositada a várias pessoas em Cacoaco. E o preço da gasolina, novos esclarecimentos sobre a medida e dificuldades criadas pelas reações. Reordenamento que mostra que a imagem de Luanda pode mudar para melhor. Trazemos também a voz de quem tem o direito de reclamar. Visita do presidente egípcio a Angola, acordos assinados e os passos que projetam os dois países para uma nova era de cooperação. O resto do mundo com as atualizações sobre o estado de saúde do Papa Francisco. Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos com um quadro de carência de sangue que afeta o Hospital Público-Privado Divina Providência, aqui em Luanda. Uma das principais unidades no tratamento da tuberculose a nível da capital do país. A crise no banco de sangue está a forçar a evacuação de pacientes para outros hospitais. Devido à carência de sangue no Hospital Divina Providência, Golfe 1, Distrito Urbano do Golfe, município do Quilamba-Quiacho, os cidadãos têm enfrentado várias dificuldades e alguns chegam a comprar sangue. Domingo nós viemos aqui, outro meu irmão, ele deu, e eu sábado tinha de dormir fora, não tinha força. É por isso que cheguei hoje com meu irmão para dar 2 balões que tinha faltando para minha irmã, porque o hospital não tem sangue, a situação está complicada. Quando a família não tem nenhum doador, a solução é comprar sangue. E o preço varia entre os 15 e os 18 mil contas. Eu venho fazer tratamento aqui, nunca me apercebi até que o hospital não tem sangue, mas eu ouvi o apelo na igreja domingo, não é? Que estavam a precisar de voluntários, que era para doar sangue, porque a igreja, o hospital está sem sangue. O apelo que eu deixo é que, para quem ouviu, né, o apelo na igreja e está disponível que é para vir doar o sangue, que venha doar o sangue para salvarmos vidas. Aqui na hemoterapia do Hospital Divina Providência, onde se encontra o banco de sangue, conforme mostram as imagens, é possível perceber que está todo ele vazio e neste preciso momento só tem 7 balões. E numa altura em que o hospital diariamente pode atender cerca de 20 pacientes que carecem de sangue. E o responsável desta unidade hospitalar pede a intervenção da sociedade para a resolução deste problema. O banco de sangue aqui estamos muito mal em termos de estoque, porque a nossa cultura normalmente não temos aquela cultura de doação de sangue. No mínimo precisamos de 20 a 15 unidades por dia, porque temos muitas crianças com anemia falciforme. Então, essas crianças necessitam muito das transfusões de sangue. E temos muitos casos de tuberculose e outras doenças crônicas. E nessa época também temos muitos casos de malária. Estamos a apelar à sociedade em geral, às ONGs, às empresas, que é para poder nos ajudar, para repor esse estoque de sangue, principalmente as igrejas. A diretora do Instituto Nacional de Sangue, sem dar entrevista, disse que não dominam o assunto e que vão fazer um levantamento sobre o caso. Construído em 1994, o Hospital Divina Providência, que trata principalmente casos de tuberculose, HIV, malnutrição e anemia falciforme, atende diariamente cerca de 250 pacientes. Olhamos a seguir para a retirada gradual dos subsídios aos combustíveis e esclarecimentos necessários em função das reações sobre a medida mais recente da subida do preço da gasolina. O administrador do IGAP deixou hoje claro que o Executivo está a par da preocupação da população e está empenhado na busca de outras soluções que tornem o impacto da medida mais leve para os bolsos das famílias.
O encontro com os órgãos de comunicação social visou esclarecer os questionamentos à volta da subida do preço da gasolina que vigora no país há 5 dias. Só hoje estou a saber daqui que os famosos táxis dos bairros, não é? Os turismos, também passarão a receber os cartões de subvenção à gasolina. O encontro ajusta-se, está na medida certa, embora as nossas opiniões já não servirão para nada, né? Porque a medida já foi tomada, nessa altura está a ser executada. A subvenção ao preço do combustível é uma reforma profunda e necessária que teve o seu início em 2016, disse aos jornalistas o administrador do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. A escolha da gasolina para essa reforma é resultado de um estudo feito, segundo Raimundo Santa Rosa. O preço que devia ser hoje da gasolina seria, por exemplo, 533 kwanzas, por volta desse número. Há quem sugeria que seria já um one shot, um único ajuste, sofrimento de uma só vez e vamos aqui nos aguentar, mas não. Ponderou-se o ajuste possível que foi feito para essa primeira fase, foi elevado até 300 estudados todas essas variáveis e só desse combustível mantendo todo o resto. Estamos aqui a falar que a gasolina tem um peso de mais ou menos 600 mil milhões de kwanzas, do total dos subsídios que foram gastos, e com esta medida vai se poupar até o final deste ano em subsídio perto de 210 mil milhões de kwanzas. Questionado sobre o avançar da subida do preço da gasolina sem acautelar algumas medidas, sobretudo a entrega dos cartões de subvenção aos taxistas, Santa Rosa respondeu: tudo foi alinhado para se ter o máximo de número de beneficiários antes. Houve um esforço muito grande no sentido de ter essa aderência o máximo possível antes de se implementar a medida. Agora, a gestão da informação de que o motivo do lançamento é este, já vai ver o que acarreta. O risco de haver pessoas que vão se licenciar, que não fazem atividade, é maior para se aproveitar do benefício. Existiu algum atraso? Sim, mas isso é por causa das dificuldades de contexto que o próprio país tem. IGAP reuniu hoje com os jornalistas para abordar a redução dos subsídios aos combustíveis. E na sociedade civil são várias as vozes que defendem a necessidade do Estado rever, em função da retirada gradual dos subsídios aos combustíveis, a questão de outros impostos. Como são os casos do IRT e do IVA, que são pagos em percentagens consideradas altas, a comparar com o rendimento médio das famílias e o custo de vida no país. O anúncio sobre a retirada gradual da subvenção à gasolina surgiu por volta das 12h50 da passada quinta-feira, dia 1º de junho. Nas horas que antecederam a meia-noite de sexta-feira, dia 2, o cenário nos postos de abastecimento de Luanda e um pouco por todo o país era frenético. Para este consultor, a medida é necessária, mas devia ser antecedida de auscultação pública. As pessoas não têm pouca informação e a literacia financeira da grande parte da população ainda é reduzida. Naturalmente que esta parte da comunicação é muito importante e o Governo deve trabalhar na antecipação, porque senão as contestações que nós estamos a verificar podem complicar de alguma forma, né, o ambiente do setor empresarial, sobretudo no comércio. Acionado o botão para sua entrada em vigor, resta somente às autoridades competentes a criação de mecanismos para que os angolanos entendam a pertinência desta medida. Tem que haver esse contacto permanente para tentarmos aqui encontrar uma lufada de ar fresco e evitarmos então estas manifestações que está a acontecer, porque às vezes há pessoas que entram neste movimento sem tanta informação. Com a informação já vai ajudar a ter este ponto de equilíbrio, isso aqui é o desejável. A retirada gradual da subvenção nos custos da gasolina, que passa agora de 160 para 300 kwanzas, continua a dividir opiniões dos angolanos. Para muitos era fundamental que antes da entrada em vigor esta medida fosse comunicada de forma exaustiva. Outros entendem que o Executivo deve encontrar outros mecanismos para que o custo de vida não seja elevado. Com essa nova reforma que o Estado fez,
de forma a arrecadar mais verbas. A alocação dessas verbas tem de ser em setores que tinham o peso do povo, como o IRT. Eu tirando o IRT, vou diminuir o custo salarial. E eu tirando o IVA, vou fazer com que o custo que é alocado ao consumidor final seja reduzido, porque o IVA na nossa realidade ainda é muito acima. 14 contribuintes curtos reduziu-se, mas eu ainda penso que nós podíamos pensar em 5, 6, 6,5. Segundo o consultor de impostos, Luís Reis, um corte na taxa do IRT e do IVA pode ser tido como um primeiro passo para reduzir os custos na vida do cidadão. Já existe uma taxa reduzida de IVA, na verdade, para os bens da cesta básica e poderá eventualmente ser equacionada uma redução ainda maior para os bens da cesta básica ou eventualmente o alargamento da cesta básica a outros produtos que não pertencendo à cesta básica são também fundamentais para as populações. Segundo a Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, com a retirada do subsídio gradual ao preço da gasolina, o Estado deverá poupar 400 mil milhões de kwanzas, com um peso de 40% nas subvenções aos combustíveis. E na cidade de Lubango, província da Huila, alguns taxistas continuam com os serviços paralisados por alegada falta dos cartões de subvenção da gasolina. As autoridades locais fazem tudo para dar volta à situação que tem criado dificuldades à vida da maioria. Uma das saídas encontradas são os atos de sensibilização. A calma voltou à cidade de Lubango neste segundo dia de greve dos taxistas, depois da manifestação realizada terça-feira. Os taxistas reclamam pela não atribuição dos cartões de subvenção à gasolina para realizarem as suas atividades. Os habituais passageiros dos azuis e brancos encontram enormes dificuldades para a sua deslocação e, como alternativa, estão a fazer recurso aos mototaxistas. Estes, por sua vez, triplicaram o preço da corrida, que chega a custar hoje 500 a 600 kwanzas contra os anteriores 200. Muitos constrangimentos. Por exemplo, eu trabalho fora de Lubango e já vão 2 dias que estou nesse momento a faltar no trabalho. É um constrangimento muito grande porque haverá consequências depois disso. Estávamos previstos para ir para o estágio, mas por falta de táxi nós não conseguimos nos movimentar para irmos para o nosso local do estágio. Um dos maiores constrangimentos são os atrasos e a ausência dos funcionários no local de trabalho, porque quando não há táxi nós não conseguimos nos movimentar, nem os nossos filhos conseguem chegar à escola. Temos feito com um enorme sacrifício, saindo de um ponto a outro a pé. E em contrapartida, muitas das vezes chegamos tarde aos locais de serviço. Quando se sobe radicalmente o preço do combustível, isso cria a inflação na própria economia. E os mototaxistas defendem-se afirmando que, em função da subida do preço da gasolina, tiveram que realizar um ajuste no preço da corrida. Está um pouco difícil, através do combustível, que subiu muito, nós não temos como requerer ou então buscar os passageiros através do preço que subiu muito. Tipo, daqui ao João da Almeida, nós já antigamente pedíamos 200, mas com a subida do combustível estamos a pedir 300, eles lá estão a chamar nomes. Então está nos tornando mesmo um pouco muito difícil mesmo. Está mesmo mal, muito mal. Por quê? Através da gasolina, a subida da gasolina, nós pensávamos que podia só subir a 200, agora subiu já a 300, está muito mal, porque nem deram os que, se eles podiam primeiro dar os cartões, porque nós cadastramos as motos, se eles primeiro podiam dar os cartões, seria tudo bem, agora não deram, só dessa uma noite para o dia, só se espantamos já. Gasolina até 300. Ficamos espantados. E olhamos a seguir para o impacto do programa de reordenamento do comércio direcionado à melhoria da imagem da cidade de Luanda, que, em alguns pontos, de facto melhorou. É o caso da zona do São Paulo. Quem passa pelo local hoje nota a diferença entre o antes e o depois. Mas algumas pessoas que vendiam no local reclamam da falta de organização no processo de distribuição das novas bancadas para venda. Já fazem mais de 2 semanas desde que foi instaurado o processo de reordenamento do comércio, com o objetivo de eliminar as vendas em locais impróprios, melhorando assim a imagem e promover o saneamento básico, facto que os automobilistas dão nota positiva. Está bom, estou a gostar, está bonito, se tornou mesmo agora uma cidade. Eu ainda digo que alguns reclamam, mas para nós está bom, porque quando chegava a 16, 17, 12, 13 horas,
para passar uma luta difícil. Também a demanda que tinha, né? As pessoas a circular aqui, torta à direita com mercadoria. Houve muita melhoria, para nós taxistas também estamos a circular normalmente. Entretanto, verifica-se uma superlotação no interior do mercado de São Paulo, enquanto ainda decorre no exterior o processo de cadastramento. No âmbito do reordenamento do comércio, continua o processo de cadastramento das vendedeiras. Aqui no mercado de São Paulo, as vendedeiras ambulantes são colocadas para a partilha do espaço com as vendedeiras fixas. Ao que parece, essa experiência não tem sido das melhores. Com elas, estamos a vender, mas o problema mesmo é só em gente frente à bancada. Por exemplo, se você chamar uma cliente, elas todas vão se aglomerar 3 ou 4 pessoas. Isso só às vezes é que nos chateia, mas queremos elas aqui dentro. Meu irmão, quem nos tira de dentro do mercado é as vendedoras. Primeiro, eu se tiver a zungar, eu paro aqui com o cliente, a dona da bancada não vai admitir. Ô dona, eu não deixei cabrito em casa, sai de frente da minha bancada. Não estamos a vender porque as zungueiras estão lá fora, estão nos impedir de vender. Agora estamos aqui, o mercado está cheio. Ele não vai vir assim. Agora começa a mais tirar, não pode ter zungueiras aqui, todos têm que saírem fora. Assim não está bom. E o governador de Luanda garantiu que o processo de reordenamento vai conhecer novos rumos. Podem andar pela Mutamba, vão encontrar zungueiras. E nós não estamos a lutar contra as zungueiras. A atividade ambulante é permitida por lei. A atividade fixa de realização de negócios é proibida nos espaços públicos. Vamos estender esta ação que, como sabem, começou na Avenida Fidel de Castro e agora estamos no São Paulo e vamos estender para o Calemba 2. Na tarde de hoje, o governo da província de Luanda decretou a proibição do comércio ao grosso em zonas urbanas na capital do país, sendo que a sua desobediência estará sujeita a uma inspeção multissetorial a partir do dia 12 de junho. Nos termos da lei, nas zonas urbanas não deve existir venda a grosso. Agora pergunto, estamos no São Paulo numa zona suburbana ou numa zona urbana? E teremos a resposta se devemos manter lá ou não os armazéns grossistas. Manuel Homem disse, por fim, que o governo vai trabalhar com os prestadores de serviços de venda a grosso para identificar soluções para evitar que essa atividade seja exercida nos espaços urbanos. Nova passagem pelo distrito urbano dos Ramiros e com uma preocupação diferente das que já foram reportadas pela nossa equipa. Além da insuficiência de serviços sociais básicos, a população aponta a falta de um mercado e de espaços para a realização de funerais, como problemas que devem ser resolvidos. Mais de 200 mil habitantes vivem no distrito urbano dos Ramiros, município de Belas. A população desta zona reclama a inexistência de um cemitério. Para atos fúnebres, por exemplo, os familiares são obrigados a deslocar-se até o Benfica para enterrar os seus entes queridos. Praça Grande, cemitério, nós estamos sofrendo. As pessoas talvez não têm carro para ir com ele no Benfica. Mas o cemitério fica aqui no Ramiro, as pessoas mesmo com a moto, esses avós veio, podem ir. Mas a pessoa morre, mas tem que ser mesmo lutar. A pessoa fica uma semana lá na casa mortuária só por causa de procurar carro, não tem carro. Tem que ser correndo no administrador que está lá, ele como filho ali, esse que entrou lá, está a trabalhar, quando morre a pessoa, ele está apoiado. Quanto ao cemitério, nós estamos de parabéns porque nós recebemos agora através do governo da província de Luanda, uma comissão que esteve conosco, assim ainda hoje estivemos também no campo, que vai se construir um cemitério no nosso distrito. Isso já urgentemente, rapidamente, vai se começar a construir um cemitério aqui no distrito. Vai, de facto, facilitar a deslocação da população que tem que sair daqui para o Benfica, é muito distante. O serviço de mototáxi é a maior fonte de rendimento da juventude, que dia após dia procura por dias melhores. Emprego não temos. Completamente, eu sou motoqueiro, faço mototáxi aqui no Ramiro. Nós dependemos mais de moto. E quando você não tem uma motorizada para trabalhar de moto, tu vais trabalhar como um trabalho fixo, como tipo assim, você cavar caboclo, fazer tanque ou na construção. E também esse trabalho se encontra-se de vez em quando. Se na cidade de Luanda a população insiste em vender na rua, nos Ramiros as vendedeiras querem largar as ruas, mas queixam-se da inexistência de mercados no distrito. Nós vendemos aqui na rua, nós vendemos fruta. Eu estou há 18 anos a vender fruta.
não tem bom sítio, fruta já conhece que não pode vender no bairro, num sítio assim, tem que ser assim próximo da estrada para nós vender lá. Por menos se nos dá uma praça grande, nós só isso é que estamos a lutar. Nós todos vendedores daqui do Ramiro, mesmo que tem cantina assim na rua, aqui no bairro, só estão a lutar para dar uma praça grande para nós começar a vender lá, para nós sair a vender. Não é para nós começar a vender na rua. Isso não é verdade. Nós estamos a trabalhar também na reordenação também dos mercados. Não é verdade porque nós temos mercado e está vazio. Se formos para lá agora vamos encontrar bancadas vazias, que a população muitas vezes não quer vender dentro do mercado, quer vender fora do mercado. E isso não é abonatório para o meio ambiente, para a saúde pública, não é muito bom vender bens alimentares no chão, muitas vezes onde há muita poeira, onde há muita mosca, não é aconselhável. E as senhoras ficam a vender aí, não tem casa de banho, onde é que vão? É muito complicado. Em quase toda a sua extensão, os habitantes dos Ramiros apelam às autoridades locais a melhorar as condições sociais básicas, como a água, energia, educação e saúde. E agora o destaque do dia, a visita do presidente egípcio ao nosso país, Abdel Fattah al-Sisi, esteve hoje no Palácio Presidencial da Cidade Alta, onde foi recebido pelo chefe de Estado angolano. O encontro com o presidente João Lourenço esteve centrado no reforço da cooperação entre Angola e o Egito e na resolução de conflitos que condicionam o desenvolvimento do continente africano. A situação no Sudão mereceu particular destaque. O presidente da República garantiu que Angola e o Egito intensificaram áreas de interesse comum para investimentos, nomeadamente na agricultura, no turismo, na indústria farmacêutica, na defesa, tecnologias de informação, entre outras. Em declarações a propósito da visita oficial do presidente do Egito ao nosso país, João Lourenço precisou que são setores em que existe o interesse recíproco em reforçar a cooperação econômica entre os dois Estados. Identificamos as áreas de interesse, aquelas em que gostaríamos de ver o investimento incrementado, nomeadamente a agropecuária, o turismo, a indústria farmacêutica, a área da defesa. O chefe de Estado angolano não deixou de fora a situação da paz e segurança no continente, deixando garantias que Angola e o Egito vão trabalhar juntos na resolução dos conflitos em África, com especial atenção na Guerra do Sudão. Trabalharmos, quer a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, da qual o Sudão é membro, quer a Liga Árabe, da qual também o Sudão é membro, e o Egito também é membro. Portanto, estas duas organizações trabalharem de forma coordenada no sentido de vermos se encontramos as melhores soluções para a busca da paz definitiva no Sudão. O presidente da República, João Lourenço, aproveitou a ocasião da visita oficial do presidente da República Árabe do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, para convidá-lo nas comemorações dos 50 anos de independência da República de Angola como um país irmão. Aproveitamos muito antecipadamente convidar o presidente Abdel Fattah el-Sisi para honrar-nos com a sua presença aqui em Luanda em novembro de 2025, quando Angola comemorar os seus 50 anos de independência, o que foi prontamente aceito, embora formalmente o façamos mais tarde. Por sua vez, Abdel Fattah el-Sisi garantiu que Angola e o Egito podem cooperar em vários domínios, com realce ao combate ao terrorismo e construção de novas cidades. E já tínhamos falado para trocar experiência e cooperação em vários domínios, como econômico, comercial, cultural, turismo, também no domínio de segurança e combate ao terrorismo, e também as oportunidades que tem tanto em Angola quanto no Egito para os investidores. E também tinha mencionado sobre a nossa experiência na construção de cidades que temos. A sua chegada na manhã desta quarta-feira
o presidente egípcio recebeu cumprimentos de boas-vindas do estadista angolano na parte exterior do palácio. Cumpriu procedimentos protocolares antes do encontro privado entre ambos. Abdel Fattah el-Sisi, que chegou a Luanda na noite de terça-feira, deixou Angola ao meio da tarde de hoje, no quadro de um périplo que inclui Moçambique e Zâmbia. As relações político-diplomáticas entre ambos os países foram formalizadas a 26 de março de 1977 por via da assinatura em Luanda do Acordo Geral de Cooperação Econômica, Científica e Técnica. E durante a visita que terminou hoje do presidente do Egito ao nosso país, foram assinados acordos importantes de cooperação e foram privilegiados os domínios da segurança pública e também a vertente da assistência técnica para a exploração de águas subterrâneas. Começa hoje um novo capítulo nas relações político-diplomáticas entre Angola e a República Árabe do Egito. Os dois países assinaram esta tarde 2 novos instrumentos jurídicos com o propósito de melhorar as relações bilaterais de mais de 40 anos. O primeiro memorando assinado foi sobre a cooperação em matéria de segurança e ordem pública. Esse é um acordo mais global, onde já englobamos a Polícia Nacional com todas as vertentes de segurança pública, a investigação criminal, com a inclusão também dos laboratórios forenses, o Serviço de Migrações Estrangeiros, os serviços prisionais, que são os serviços penitenciários, e o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. O Egito é um país com uma vasta experiência e nós apostamos nessa direção porque, em relação à investigação criminal, é mais ligado ao combate ao terrorismo, assim como na polícia. Eles têm uma grande experiência, quer do ponto de vista de criminalidade, quer do ponto de vista de imigração. Nesse domínio da segurança e ordem pública, o memorando prevê ainda a troca de experiências sobre o trânsito. Nesse capítulo, Angola quer contar com a experiência do Egito para reduzir os números da sinistralidade rodoviária. Nós temos neste acordo uma das linhas ligado ao problema da segurança de trânsito e segurança rodoviária, uma vez que o Egito tem uma população maior que Angola e a cidade do Cairo tem imenso trânsito, então uma das experiências também que nós alocamos nestes acordos é o problema do trânsito, o problema da mobilidade urbana. Isto vai nos resolver muitos problemas e a experiência que o Egito tem, então, vai ajudar-nos. Neste acordo também nós vincamos bem as nossas posições. Os documentos foram assinados na presença do presidente João Lourenço e do homólogo egípcio Abdel Fattah el-Sisi, que está em Angola pela primeira vez. O governo egípcio identificou a reutilização de águas residuais como prioridade estratégica num esforço para assegurar os recursos hídricos do país, como parte da sua estratégia de desenvolvimento sustentável 2015-2030. Com base nesta experiência, Angola e Egito assinaram outro memorando para assistência técnica sobre a exploração de águas subterrâneas, que vai ser implementado no sul de Angola. É um pouco a parte sul do país, porque nós estamos aqui a falar de águas subterrâneas, de superficiais, mas também subterrâneas. Estamos a falar, no fundo, na parte sul do país, aquela região que ciclicamente é afetada. Províncias Quando-Cubango, do Cunene, da Huila, Benguela, portanto, são essas províncias e é nessa região que se vai centrar a nossa atividade. As relações de cooperação político-diplomáticas entre ambos os países foram formalizadas através da assinatura do Acordo Geral de Cooperação Econômica, Científica e Técnica no dia 26 de março de 1987, aqui em Luanda. A Vice-Presidente da República recebeu hoje em audiência a Ministra do Ensino Superior. No encontro foi abordado o desempenho de Angola na presidência do Conselho de Ministros do Centro de Ciências da África Austral para Mudanças Climáticas e Gestão de Solos. Angola assume desde outubro de 2021 a presidência do Conselho de Ministros do Centro de Ciências da África Austral para Mudanças Climáticas e Gestão Adaptativa dos Solos, SASCAL. É na qualidade de presidente da referida organização que a vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu hoje em audiência Maria do Rosário Bragança.
A responsável explicou aos jornalistas que o encontro serviu para informar a vice-presidente sobre o desempenho de Angola na presidência do Centro. O SASCAL já vai na segunda fase de projetos de investigação científica, portanto já teve um primeiro portfólio, agora já está no segundo. Os projetos de Angola não são especificamente só de Angola, são projetos que têm colaboração com outros países. Não é possível especificar aqui o número, mas seguramente que com esta participação os investigadores angolanos estão a fazer jus à contribuição financeira que o governo angolano tem dado ao SASCAL. Portanto, para dizer que existem vários projetos, o portal do SASCAL tem os projetos aí definidos, não tenho o número dos projetos, mas há, sem dúvida nenhuma, uma participação, assim como existem estudantes angolanos também a participar no programa de doutoramento feito no âmbito do SASCAL, com uma universidade, está na Namíbia. Temos 3 estudantes angolanos que estão a ter bom desempenho. Da delegação fizeram igualmente parte Tidiane Ouattara, coordenador do Programa de Monitoramento Global para a Segurança do Ambiente em África, e Jane Oluoche, diretora executiva do SASCAL, que não falou à imprensa. Estamos muito felizes porque ouvido de Sua Excelência Vice-Presidente da República que, entre outras, para além de mencionar aquilo que são os grandes recursos minerais e recursos de natureza diferenciada que possui o continente africano, deu um particular destaque àquilo que é a necessidade da capacitação e valorização dos recursos humanos. Já nas vestes de Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança reafirmou que o Executivo tudo está a fazer para, de uma vez por todas, atender em definitivo o caderno reivindicativo dos professores. Subsistem 2, o que quer dizer que as outras reivindicações não são, neste momento, uma questão fraturante. Estas 2 são relativas à melhoria da remuneração de base dos docentes universitários e também de propiciar seguros de saúde. Houve esta pausa na greve, seguramente que o Governo, encontrando algumas soluções, irá, no seu tempo adequado, convidar a equipe negocial do sindicato. Vamos prosseguir com o trabalho que temos feito já desde longa data com o sindicato. A Administração-Geral Tributária debate a possibilidade de desagravar algumas taxas de imposto para empresas e pessoas singulares. A AGT prevê também este ano a apresentação de uma proposta de imposto único que vai incidir sobre as empresas. Nos últimos 10 anos, Angola tem vindo a apostar em reformas no setor tributário com vista a alcançar os melhores resultados. Segundo o presidente do Conselho da Administração-Geral Tributária, José Leiria, para o novo ciclo que inicia, os objetivos estão voltados ao desagravamento da carga fiscal. A tributação das pessoas singulares é uma tributação que também está em processo de reforma e quando olhamos para ela fazemos-lo também numa lógica de encontrarmos um maior alívio. Nós trabalhamos em 2 perspectivas e é bom que os nossos ouvintes e telespectadores percebam isso. Por um lado, o que se pretende é alargar a base tributária, garantindo que mais contribuintes paguem seus impostos. Para isto, é importante identificarmos quais são os contribuintes que não pagam e trazê-los à realidade tributária. E, por outro lado, garantirmos que estes que pagam tenham um maior alívio do ponto de vista de responsabilidade fiscal. A falta de alívio fiscal é, na visão do responsável, um problema que tem influenciado a fuga ao fisco. Por essa razão, ainda neste ano, o órgão prevê apresentar uma proposta de redução de um imposto único que vai incidir sobre as empresas. A fuga ao fisco, quer em Angola, quer em outros países, existe. E o que nós temos feito, o que nós
temos trabalhado vai no sentido de tentarmos garantir que os contribuintes que tendem a fugir ao fisco encontrem várias limitações e sejam com alguma facilidade identificados. É assim que, como dissemos, a nível de sistema, nós desenvolvemos vários mecanismos, nós temos trabalhado com vários parceiros no sentido de cada vez com maior facilidade e destreza, identificarmos esses contribuintes e exigirmos deles os impostos que devem entregar ao Estado. Ciente das várias preocupações, os desafios da Administração Geral Tributária passam pela modernização da tributação, redução da carga fiscal e, igualmente, a redução das penalidades. Desde a sua implementação em 2019, o IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado, tinha uma taxa de 14%. O peso atual registrou uma redução de até 7,5% para os produtos e equipamentos do setor agrícola e essenciais. Já o setor industrial, ao longo da última década, saiu de 35% para 25%. E a perspectiva é continuarmos a trabalhar nos nossos impostos com o objetivo de criarmos um sistema que mais se harmonize à nossa realidade e seja cada vez mais amigo do investimento. No quadro das reformas, o setor aduaneiro foi o primeiro a experimentar as transformações. Já no setor informal, as preocupações são maiores. Nessa vertente, o desafio prende-se com a introdução desses operadores no sistema tributário através de medidas que regularizem as atividades. Estado de saúde do Papa Francisco. Atualizações. Ainda hoje aqui no Girassol Jornal. E em Bruxelas tiveram início os debates na Cimeira Anual das Mulheres Líderes Políticas, evento onde Angola está representada pela Presidente da Assembleia Nacional, que à margem da Cimeira manteve encontros de cortesia com vários líderes parlamentares convidados. Destaque para o Vice-Presidente do Parlamento Europeu. Sob o lema "A representação é importante", arrancou hoje, em Bruxelas, na Bélgica, a Cimeira Anual de Mulheres Líderes Políticas, onde estão a ser analisadas questões ligadas ao contributo ao aumento do número e à influência das mulheres em cargos de decisão. Anualmente, cerca de 400 mulheres líderes políticas de todo o mundo reúnem-se na sede do Parlamento belga com o intuito de partilharem experiências sobre boas práticas e conhecimentos para a tomada de decisões políticas em prol do empoderamento da mulher. Com 10 anos de existência, o Fórum de Mulheres Líderes Políticas analisa hoje e amanhã os avanços e desafios atuais para o reforço da equidade do género, de modo a garantir oportunidades de afirmação das mulheres a nível global. E Angola participa do evento com uma delegação encabeçada pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Os debates contam com palestrantes de várias partes do mundo, organizados em painéis temáticos de discussão sobre o impacto da crescente influência das mulheres em cargos de liderança política. À margem do fórum, a Presidente da Assembleia Nacional, no âmbito da diplomacia parlamentar, manteve ontem encontros de cortesia com o Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Marc Angel, com o co-presidente da Assembleia Parlamentar Paritária de África, Caraíbas, Pacífico, ACP, e União Europeia, Carlos Zorrinho. Estão em curso as celebrações da Semana Africana da Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação. Paris é o centro das celebrações e Angola é representada no evento pela Ministra de Estado para a Área Social. Uma delegação chefiada pela Ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote, participa desde segunda-feira nas celebrações da Semana Africana da Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação, Unesco, em Paris. Durante a sua intervenção, a Ministra de Estado para a Área Social realçou a importância do comprometimento da África com o seu desenvolvimento e dos seus filhos e das transações econômicas livres e transparentes. A trajetória da União Africana, que iniciou em 1963,
através da Organização da União Africana e em 2002 a União Africana, mostra-nos o quão a África está comprometida com seu crescimento, com seu desenvolvimento, com o bem-estar dos seus filhos. E o lema desenhado para este ano, a educação, a ciência como fator de desenvolvimento para a África, representa um importante tema e que todos nós acreditamos que o desenvolvimento e o crescimento da África passa fundamentalmente pela educação, associado à tecnologia, mas ancorado numa África interligada, num continente em que as transações econômicas devem ser feitas de forma aberta, livre e transparente. Dalva Ringote reconheceu, igualmente, os desafios que o continente africano ainda tem por enfrentar e defende a União Continental de modos a garantir um futuro próspero para as crianças. Reconhecemos os desafios que o continente africano ainda enfrenta, desafios que vão desde alterações climáticas às energéticas que impactam a vida das comunidades, desafios da pobreza, a sua integração, desafios transcontinentais. Estamos certos que ultrapassar esse desafio deverá fundamentalmente estar enraizado na nossa vontade de transformarmos o nosso continente, transformarmos as nossas comunidades, as nossas famílias e garantir um futuro próspero para nossas crianças. Mais de 40 países participam da Semana Africana na Unesco, que conta com uma mostra de cinema, bazar, feira do livro e de artesanato, uma série de conferências e desfile de moda, que nesta edição conta com a presença da estilista angolana Nadir Tate e termina nesta sexta-feira com a realização de uma gala. A delegação angolana presente no certame integra a embaixadora em França, a representante permanente na Unesco, compõem também a comitiva a ministra da Juventude e Desportos, os secretários de Estado da Cultura e a governadora de Cabinda. CNE anuncia a divulgação de resultados das eleições legislativas na Guiné-Bissau nesta quinta-feira. Acompanhe o desenvolvimento do resumo da atualidade internacional a seguir com a Edna Firmino. Edna já está aqui connosco. Boa noite. Olá, Kenneth Santos. Boa noite. Boa noite, Simeão Mondola. Boa noite a todos. Os resultados provisórios das legislativas de domingo na Guiné-Bissau vão ser conhecidos nesta quinta-feira pelas 12 horas. O comunicado indica que a CNE está a realizar procedimentos finais de tratamentos e compilação de atas de apuramentos regionais. A CNE pede a serenidade e contenção possível à população bissau-guineense. Acompanhe agora outras notas internacionais. Subiu para 251 o número de mortos que alegadamente pertenciam a uma seita religiosa no sul do Quênia que forçava o jejum como forma de encontrar Jesus Cristo, anunciaram as autoridades locais. Até o momento, 45 suspeitos foram detidos por estarem relacionados com o chamado massacre de Shakahola. Um total de 613 pessoas foram dadas como desaparecidas. O ministro do Interior queniano, Kithure Kindiki, informou que a floresta de Shakahola vai ser transformada no Memorial Nacional. O ministro adiantou que as autoridades preparam um processo contra o líder da seita, Paul Mackenzie, e os seus associados, e afirmou que existem provas suficientes para as acusações de genocídio e de crimes contra a humanidade. O suspeito do genocídio de 1994 no Ruanda não vai poder ser julgado. Segundo os juízes, os especialistas garantem que Felician Kabuga sofre de demência grave. O julgamento de Kabuga, de 88 anos, teve início em setembro de 2022 em Haia, mas foi interrompido com a alegação do Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Criminais de que o acusado não está apto para o julgamento. Para os familiares das vítimas, sobreviventes e comunidade internacional, era importante que os crimes de genocídio, como o caso de Kabuga, fossem tratados em tribunal.
Os promotores acusam Kabuga de estabelecer uma mídia de ódio que incitava a etnia Hutu a matar Tutsis rivais. 30 pessoas foram mortas por um grupo de homens armados em 6 cidades no norte da Nigéria, uma região frequentemente alvo de grupos criminosos, informou a polícia local nesta quarta-feira. O porta-voz da polícia local, Hamad Rufai, disse que o grupo de homens surgiram em motas e realizaram os ataques nas 6 cidades. Os moradores de 2 aldeias atacadas disseram que a motivação dos ataques tem a ver com o não pagamento de determinadas quantias aos grupos armados para garantir a sua proteção. O aumento da violência nessas áreas rurais da Nigéria se deve também à rivalidade entre pastores de ovelhas e agricultores. Da atualidade internacional é tudo. Kina Simeão, boa noite. Continuação de um ótimo jornal. Boa noite, Edna. Muito obrigada. Contamos contigo amanhã. E ainda da atualidade internacional, as atenções estão também hoje centradas ao estado de saúde do Papa Francisco, que deu hoje a entrada ao hospital. Em causa está um problema de obstrução intestinal. O Papa Francisco deu entrada na manhã de hoje no centro geriátrico do Hospital Gemelli, em Roma, para ser submetido a uma cirurgia por risco de obstrução intestinal. Francisco chegou ao hospital por volta das 11 horas locais para uma cirurgia que estava marcada para o período da tarde. Trata-se de uma laparotomia e cirurgia plástica de parede abdominal com prótese para tratar uma obstrução recorrente, dolorosa e agravada no intestino. A intervenção cirúrgica é considerada necessária pelo agravamento dos sintomas apresentados pelo Papa e, de acordo com a equipa médica que cuida do líder da Igreja Católica, Francisco deverá ficar hospitalizado por vários dias para permitir o curso pós-operatório normal e a plena recuperação funcional. A cirurgia é marcada 2 anos depois de o Papa ter sido submetido a uma outra, em que lhe foram retirados cerca de 30 centímetros de intestino devido a uma inflamação e estreitamento do cólon. Foi hoje lançado um ciclo de capacitação dos quadros do partido que sustenta o governo. Com vários temas selecionados, a ação formativa é dirigida a membros provenientes de todos os pontos do país. Com o objetivo de fortalecer os conhecimentos políticos e ideológicos dos quadros e dirigentes na perspectiva de dinamizar a atividade política com vista à transferência de conhecimento, o MPLA realizou hoje o encontro no âmbito do programa de formação política. Toda a estrutura do nosso partido, neste momento, após o período eleitoral de 2022, temos a responsabilidade de inovarmos determinadas matérias de trabalho interno para que o partido esteja cada vez mais sólido, sincronizado com os nossos bairros, as nossas províncias e os territórios políticos. É uma prática que devemos todos multiplicar, devemos replicar ao nível dos comitês de ação, no sentido a que os discursos orientadores de cada presidente possam naturalmente serem estudados, serem compreendidos, porque é no fundo a base ideológica do nosso partido. O encontro também teve o propósito de analisar o discurso do presidente do partido, João Lourenço, preferido na 4ª reunião ordinária do Comitê Central. Estiveram presentes membros do Comitê Central e secretários dos comitês provinciais. Várias preocupações foram apresentadas durante o encontro. A preocupação da ausência do conhecimento, do normal funcionamento do nosso partido e um pouco aliado ao estudo das intervenções, dos discursos do camarada presidente, que de um tempo a esta parte tem estado a desaparecer no seio de militante, e porque entendemos que a ausência do estudo de discurso do camarada presidente traz consigo o desalinhamento entre a estrutura central do partido, o pensamento do camarada presidente e a nossa base. A política faz-se com formação. Quando estamos formados, estaremos munidos para nas bases poder defender a ideologia política do MPLA. Daí que cá estamos para mais uma vez refrescar os conhecimentos e poder então aqui analisarmos o discurso, principalmente do camarada presidente João Lourenço, a sua linha, e podemos estar todos alinhados. De relembrar que na última reunião do Comitê Central do MPLA teve como tema de debate o impacto das políticas públicas na vida da juventude. Termina a edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Ficam os agradecimentos de sempre. Nós voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora, 19h45. Boa noite. Estamos juntos.